Você já sentiu que ninguém realmente te ouve? Que por mais que fale, explique, desabafe, suas palavras simplesmente se perdem no ar? Essa sensação é solitária, quase sufocante, e muitas vezes nos leva a acreditar que ninguém se importa de verdade com o que sentimos. Mas deixa eu te dizer algo que talvez você ainda não tenha percebido. O amor verdadeiro não precisa entender tudo para ser profundo. Ele não precisa decifrar cada pensamento, cada silêncio, cada dor que carregamos. O que ele precisa é de presença, atenção e, acima de tudo, capacidade de ouvir com o coração. Muitas vezes confundimos ouvir com responder. Achamos que amar é corrigir, aconselhar, apontar soluções, mas o amor que realmente transforma, que permanece, que cura, não age assim. Ele permanece ao seu lado mesmo quando não compreende todas as suas razões. Ele aceita seu jeito de sentir, suas dúvidas, seus medos e não exige explicações detalhadas. Quem te ama de verdade não está preocupado em consertar, mas em estar presente. E essa presença silenciosa, constante, é muitas vezes mais poderosa do que qualquer palavra. Escutar não é apenas ouvir sons. Escutar é perceber o que não é dito, notar o silêncio que grita, a hesitação que esconde sentimentos profundos. É captar a dor que não se explica e ainda assim responder com carinho e respeito. Poucas pessoas conseguem isso. Poucas pessoas conseguem ficar ao lado de alguém sem tentar mudar, sem tentar corrigir, apenas acompanhar o ritmo da alma do outro. Esse é o verdadeiro amor. Atenção sem julgamento, presença sem condição, empatia sem obrigação. E mesmo quando a mente tenta entender e não consegue, o coração sente. Ele percebe o valor da escuta silenciosa. Ele entende que às vezes não existem respostas, que algumas feridas não se curam com explicações, mas com aceitação e tempo. Por isso, aprender a escutar e, principalmente, a permitir ser escutado é uma das maiores formas de amor que podemos viver. Você já notou como a pressa do mundo moderno nos afasta dessa escuta profunda? Tudo precisa ser rápido, explicado, solucionado, mas o amor verdadeiro não se encaixa nessa lógica. Ele segue outra regra, o ritmo do coração. O amor que ouve é paciente. Ele não pressiona, não exige, não acelera. Ele se dispõe a sentir junto, a permanecer, a aceitar a complexidade do outro. E é exatamente isso que diferencia um relacionamento saudável de um vínculo superficial ou tóxico. A capacidade de estar presente sem precisar controlar ou compreender cada detalhe. É importante entender que escutar profundamente exige coragem. Coragem para abrir espaço no coração para o outro, mesmo quando não se entende totalmente o que ele sente. É coragem para permanecer diante da dor que não nos pertence, mas que nos afeta porque amamos quem a sente. Escutar é escolher ficar, mesmo diante do desconhecido, mesmo sem respostas. É perceber que muitas vezes o simples ato de estar presente já é mais que suficiente, e é aí que muitos se perdem. Porque na maioria das vezes buscamos entender antes de aceitar. Queremos respostas, soluções, certezas, mas a vida, os sentimentos e os relacionamentos nem sempre oferecem isso. E quem espera compreensão total para amar, acaba vivendo sozinho, isolado em seu desejo de perfeição emocional. O amor que dura, o amor que transforma, não exige compreensão absoluta, exige empatia, paciência e presença genuína. No meio de um relacionamento, especialmente nos momentos difíceis, essa escuta silenciosa se torna ainda mais crucial. É quando estamos fragilizados, confusos, inseguros, que precisamos de alguém que nos acompanhe sem nos julgar, alguém que nos ouça sem interromper, sem minimizar, sem tentar consertar de forma imediata. E é exatamente nesse ponto que a chamada de atenção se torna necessária. Você precisa perceber se as pessoas ao seu redor têm essa capacidade. Pergunte a si mesmo: quem está disposto a ficar comigo, mesmo sem entender tudo? Quem se importa o suficiente para permanecer, mesmo diante da minha confusão e da minha dor?
porque o amor que escuta é raro. Ele não se contenta com relações superficiais, com diálogos mecânicos, com palavras vazias. Ele valoriza o que existe entre as palavras, entre os gestos, entre os silêncios. Ele compreende que cada pessoa carrega dentro de si um universo complexo de experiências, emoções e feridas que nem sempre podem ser explicadas. E ainda assim, ele escolhe permanecer. Esse amor não é comum. E reconhecer quem possui essa qualidade é essencial para viver relacionamentos profundos e saudáveis. A escuta verdadeira transforma. Ela cria um espaço seguro onde se pode ser vulnerável sem medo, onde se pode chorar sem vergonha, rir sem culpa, sentir sem limites. Quando alguém escuta com atenção, o outro se sente visto, valorizado, compreendido em um nível que palavras sozinhas jamais poderiam alcançar. É nesse silêncio compartilhado, nessa atenção genuína, que o amor encontra sua forma mais pura. Ele não se impõe, não exige, não pressiona. Ele simplesmente existe, com profundidade e intensidade. E é exatamente nesse ponto que o relacionamento saudável se diferencia de tudo o que você já viu. Enquanto muitos amores se perdem em discussões, incompreensões e julgamentos, o amor que escuta constrói pontes invisíveis entre almas, conecta corações e fortalece vínculos. Ele entende que a compreensão total não é necessária. O que importa é a presença e a disposição para caminhar lado a lado, mesmo sem respostas imediatas, mesmo diante de dúvidas e incertezas. O ato de escutar profundamente também nos ensina a escutar a nós mesmos, porque muitas vezes não conseguimos receber escuta genuína de outros simplesmente porque não oferecemos a nós mesmos o mesmo cuidado. Aprender a estar presente para o outro, sem julgamento, sem pressa, sem tentar consertar, é o primeiro passo para entender e acolher as próprias emoções. E é nesse processo que crescemos, que amadurecemos, que nos tornamos capazes de experimentar um amor saudável e verdadeiro. E você precisa saber, não há vergonha em buscar alguém que te escute de verdade. Não há fraqueza em querer proximidade com quem se importa. Na verdade, reconhecer a necessidade de ser ouvido é uma das maiores demonstrações de força emocional. Quem tem coragem de se expor, de mostrar suas feridas e ainda assim continua caminhando, aprendendo, amando, está vivendo um nível de autenticidade que poucos alcançam. O amor que escuta também nos ensina sobre paciência, porque entender o outro leva tempo, leva empatia, leva dedicação. Não é sobre responder rápido, é sobre sentir junto. Não é sobre acertar todas as palavras, é sobre preservar a conexão. E essa paciência, quando cultivada, fortalece qualquer vínculo. Ela transforma relações frágeis em laços sólidos, superficiais em profundos, temporários em duradouros. E mesmo quando o amor parece falhar, quando a frustração aparece, quando a raiva e a impaciência ameaçam romper a conexão, quem ama de verdade continua escutando. Ele não abandona na primeira dificuldade. Ele entende que amar é caminhar juntos, mesmo nos dias difíceis, mesmo sem entender todas as razões, mesmo sem respostas claras. E isso é exatamente o que faz toda a diferença. Agora presta atenção. Se você está esperando que alguém te entenda completamente antes de se sentir amado, você está colocando um peso impossível nos ombros do outro. Ninguém consegue decifrar todos os pensamentos e emoções do outro. E tentar fazer isso, mesmo com amor, só gera frustração, expectativas quebradas e sofrimento. O amor verdadeiro se baseia na presença, atenção e escuta ativa, não na compreensão total. É fundamental perceber também que escutar com o coração exige renúncia do ego. É preciso deixar de lado a necessidade de ter razão, de ser entendido, de validar nossas próprias ideias antes de considerar o outro. Escutar profundamente é um ato de humildade, de generosidade e de coragem.
E é isso que transforma o simples ato de ouvir em algo poderoso, curativo e transformador. Quem te ama, mesmo sem entender tudo, te ensina sobre paciência, respeito e empatia. Ele mostra que o verdadeiro amor não exige perfeição, que ele não pressiona, que ele não sufoca, ele apenas permite. Permite que você seja quem é, com todas as falhas, dúvidas e medos, e ainda assim escolhe caminhar ao seu lado. Essa escolha consciente, repetida todos os dias, é o que mantém o vínculo vivo, forte e saudável. E é justamente nesse ponto que entra a chamada de atenção no meio. Analise agora mesmo seus relacionamentos. Pergunte a si mesmo: quem está disposto a me ouvir sem precisar entender tudo? Quem permanece ao meu lado quando a vida se torna complicada? Quando minhas emoções são confusas? Quando meus sentimentos parecem contraditórios? Porque quem não escuta com o coração, quem não permanece na presença silenciosa, não está pronto para um amor saudável e verdadeiro. E reconhecer isso é vital para não desperdiçar tempo com relações que não têm profundidade. O amor que escuta também nos ensina sobre limites. Ele nos mostra que é possível amar sem se perder, que é possível estar presente sem se anular, que é possível cuidar sem sufocar. Esse tipo de amor cria espaço para crescimento individual e coletivo. Ele não é possessivo, não é controlador, não é tóxico. Ele simplesmente acompanha o ritmo da alma, respeitando o tempo, o espaço e a essência de quem se ama. E você precisa entender que amar assim não é fácil. Requer prática, dedicação, paciência e, acima de tudo, coragem. Coragem para se expor. Coragem para permanecer mesmo quando não se entende tudo. Coragem para confiar que o outro fará o mesmo. Mas quem escolhe amar dessa forma descobre algo incrível. Relacionamentos se tornam mais leves, mais profundos e mais autênticos. Eles deixam de ser fonte de dor constante e passam a ser espaço de crescimento, aprendizado e conexão verdadeira. Escutar com o coração também nos ensina sobre vulnerabilidade. É na vulnerabilidade que o amor floresce. É quando permitimos que o outro veja nossas feridas, nossas fraquezas, nossas dúvidas, que a relação se fortalece. Quem tem medo de se abrir, de mostrar a si mesmo como realmente é, nunca experimentará a profundidade desse amor. Mas quem se permite ser visto e ouvido, mesmo sem total compreensão, encontra a verdadeira essência do vínculo humano. E essa escuta não se limita apenas ao parceiro. Ela se aplica a amigos, familiares, colegas, qualquer pessoa que faça parte da nossa vida. Porque o amor que escuta é universal. Ele transcende relacionamentos românticos e toca todas as conexões que valem a pena. Ele transforma o ambiente ao redor, cria segurança emocional, fortalece vínculos e desperta gratidão em quem se sente realmente ouvido. Por fim, você precisa saber disso. Quem te ama te escuta, mesmo quando não entende tudo, está oferecendo algo raro, precioso e transformador. E quem aprende a escutar, não apenas a falar, não apenas a exigir compreensão, mas a sentir junto e permanecer presente, aprende a amar de verdade. Esse tipo de amor não se compra, não se força, não se encontra em qualquer lugar. Ele se constrói, se cultiva e se reconhece. E então, neste momento, faça uma reflexão profunda. Você está oferecendo essa escuta para quem ama? Você está presente com atenção, paciência e coração aberto? Você está disposto a permanecer ao lado, mesmo sem compreender tudo? Porque o verdadeiro amor começa com essa disposição. Ele começa na escuta, na presença, na empatia. Ele começa com coragem para sentir junto, mesmo diante do desconhecido, mesmo diante da dor, mesmo diante da confusão. O amor que escuta transforma vidas. Ele cura feridas invisíveis, cria laços duradouros e constrói relacionamentos sólidos, saudáveis e felizes. Quem aprende a amar assim, quem aprende a ouvir com o coração, descobre que não há nada mais poderoso, nada mais profundo, nada mais verdadeiro. E agora, na reta final,
A segunda chamada de atenção. Valorize quem permanece. Valorize quem escuta sem exigir compreensão total. Valorize quem te aceita, te respeita e te acompanha. Essas pessoas são raras, e o amor que elas oferecem é ainda mais raro. E se você ainda não encontrou alguém assim, comece dentro de você. Comece escutando a si mesmo, dando-se presença, paciência e amor. Porque o primeiro passo para receber esse tipo de amor é ser capaz de oferecê-lo, começando por você mesmo. Quem te ama, mesmo sem entender tudo, está mostrando a maior forma de amor que existe, a que permanece, que aceita, que respeita, que cresce junto. E quando você aprende a reconhecer isso, quando você aprende a valorizar, a oferecer e a receber, descobre que o amor verdadeiro não é um conceito distante ou idealizado. Ele é real, tangível e profundamente transformador. Então lembre-se sempre, o amor que escuta é raro, poderoso e essencial. Esteja atento, esteja presente, esteja disposto a sentir junto. Porque quem escuta de coração aberto, aprende a amar de verdade. E o amor verdadeiro, aquele que transforma vidas, começa com a escuta silenciosa, com a presença constante e com o respeito profundo.